Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus. Para nós não importa a sua religião, qualquer pessoa, qualquer filho de Deus amado é bem-vindo a essa casa, onde está com o coração aberto. E quando está triste, esse é o lugar. Energias boas, positivas. Desculpem aí o calor, a gente tentou chegar um pouquinho mais cedo para ficar, para ver se dava tempo de refrescar esse salão enorme, mas a água está muito quente, está tudo muito quente, ainda não deu tempo. Daqui a pouquinho vai dar uma melhorada. A Catherine vai trazer o estudo da noite para nós, tem muito interessante a cada um. Vamos aprender muito com isso, vamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos nós mudar alguma coisa a partir de cada um de nós. Fazermos a nossa parte. A gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue mudar a crise, a dificuldade, a guerra, mas a gente consegue mudar dentro do nosso espaço, do nosso quadrado, fazer algo melhor. Aqui nós temos a nossa água, acabamos de receber o quase que é essa energia que nos fortalece, mas junto com bons pensamentos e vigilância, a gente consegue ter um dia melhor, ter um norte da nossa evolução. Querido Mestre Jesus, médico das nossas almas, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos acordado mais um dia. Obrigado pela vida. Obrigado, Deus, por ter nos dado a oportunidade de nascer. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando serenidade, compaixão, respeito uns pelos outros. Possamos cuidar das nossas vidas e respeitar a vida dos outros. Cada um tem o seu caminho, a sua escolha. Cada um passa por que precisa passar e Jesus sabe o coração de cada um. Que o Senhor possa nos fortalecer todos os dias para que possamos enfrentar os problemas do dia a dia, para que possamos resolver os problemas do dia a dia e para que possamos recomeçar. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Abaixar um pouquinho. Agora eu entendi vai falar sem. Não, vou falar muito. Abaixar um pouquinho. É, eu coloquei o microfone aqui para direto do telefone. Meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez que Jesus nos abençoe, nos inspire, a cada um de nós que aqui estamos, nos dois planos da vida. Nós vamos falar hoje da sequência no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e o título que Emmanuel deu a esse capítulo é A Cada Um. E aqui a gente já, pelo título do Emmanuel, a gente sempre pode tirar algumas conclusões, a gente tende a direcionar o estudo de acordo com o título que ele dá. Então, aqui, instintivamente, eu acredito que muitos de nós possamos ter a vontade de completar essa frase, né? A cada um segundo as suas obras. E nós vamos ver no desenvolvimento do texto do Emmanuel, no próprio versículo que ele escolhe para comentar, que realmente a lei da natureza, as leis naturais, elas vêm trazer para a gente que aquilo que a gente recebe tem sim uma relação muito direta com aquilo que a gente merece e com aquilo que a gente já é capaz de dar. Esse versículo que Emmanuel vai trabalhar na noite de hoje, ele está em Atos dos Apóstolos. Todo o livro de Atos foi escrito por Lucas.
E ele vai retratar não só todos os acontecimentos de um determinado período em que os apóstolos já tinham perdido a presença física de Jesus, mas principalmente ele vai relatar as viagens que Lucas fazia ao lado do apóstolo Paulo. Então esse é como se fosse o evangelho do apóstolo Paulo, mas escrito por Lucas. E dentro de todas esses comentários que é feito, né, dessas viagens dos apóstolos, das reuniões que faziam, Emmanuel vem no livro Paulo e Estevão fazer um comentário mais amplo de Atos dos Apóstolos. Então, essa passagem que deu origem ao estudo da noite, ela está muito bem descrita no livro Paulo e Estevão. E é interessante a riqueza de detalhes que Emmanuel coloca. E a frase, o versículo da noite de hoje é: levanta-te direito sobre os teus pés. Falado assim, ela pode ficar muito perdida. Então eu queria contextualizar primeiro para a gente entender como Paulo falou e por que ele falou essa frase. Ele estava, primeiramente, numa cidade da Licaônia pregando. Só que ele acabou arrumando umas confusões lá na cidade, porque nem todos eram judeus. E mesmo os judeus tinham dificuldade em aceitar os ensinamentos de Jesus. Então eles foram expulsos dessa cidade e eles resolveram seguir com a sua pregação e eles foram para uma outra região da Licaônia, que era uma cidade chamada Listra. E nessa cidade chamada Listra, morava um homem que ele já nasceu com um problema nos pés e ele nunca tinha andado. Então, a descrição que está em Atos dos Apóstolos é que residia um homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E Paulo e Barnabé chegaram nessa cidade de Listra. Esse homem ouviu a pregação de Paulo, ficou magnetizado com o poder daquela palavra. E ali Paulo, quando olhou para esse homem, viu que ele tinha fé, que ele seria curado. E ele disse em alta voz. Então foi uma atitude que Paulo teve, nem foi um pedido do rapaz, nem foi uma imposição de mãos, foi uma ordem que Paulo deu a ele. Levanta-te e apruma-te sobre os teus pés. Algumas traduções colocam apruma-te, o outro coloca levanta-te direito, né? Ergue-se sobre os seus pés. E ele levantou e andou. E isso gerou uma comoção muito grande ali na cidade, de forma que eles conseguiram muitos simpatizantes, mas também muitos que eram contrários se tornaram ainda mais ferrenhos na perseguição. Mas o que eu queria destacar é que ele percebeu que aquele homem que estava ouvindo a sua pregação tinha fé. Só que a fé naquela época, ela tinha uma concepção muito diferente do que a gente entende hoje por fé. Hoje a gente acha que acreditar basta. Eu só acredito, eu sei, então isso é o suficiente. Mas naquela época não era assim. Quando alguém dizia que o outro tinha fé, ele estava dizendo de uma forma ali subentendida que aquela pessoa agia de acordo com a fé que ela tinha. Então, se aquele homem era um judeu e ele tinha fé, ele obedecia aos 613 mandamentos que Moisés havia deixado para aquele povo. Esses 613 mandamentos constituem a Torá, que é o livro sagrado deles. Então, aquele homem procurava, com o máximo das suas forças, agir de acordo com a fé. E, por agir de acordo com a fé, a gente pode deduzir que ele tinha merecimento. Se ele havia nascido naquela situação de ser privado de se locomover por algum débito do passado dele, por algum erro em vida passada, e naquela existência
ele já estava procurando agir de acordo com as leis, com aquilo que ele conhecia da moralidade na época, então não havia mais a necessidade daquela lembrança no corpo físico, né, daquela limitação para fazer com que ele buscasse o caminho certo. Ele já estava no caminho. Ele não estava ainda, talvez, 100% limpo, né, daquelas dívidas do passado, mas ele já estava a caminho. E isso, a misericórdia divina age. Porque a dor, ela não é um mecanismo para simplesmente fazer a gente sofrer. Ela é um mecanismo que é usado para despertar. Se você desperta, não há mais necessidade de você estar carregando aquela dor, aquela limitação. Então, naquele momento ali, Paulo percebeu que aquele homem merecia, ele tinha um merecimento, porque ele buscava cumprir com aquelas leis morais. E ele deu essa ordem, e esse cidadão levantou, se aprumou e andou. Então aqui a gente vai poder destacar dois fatos nessa lição: a cura e a fé. E a gente vai, na noite de hoje, abordar esses dois assuntos de uma forma mais ampla e mais profunda. Porque a gente às vezes confunde muito, lendo algumas coisas, estudando determinados autores, a gente tem a sensação que a gente precisa sofrer para quitar os nossos débitos. Se eu não estou sofrendo, tem alguma coisa errada, porque eu não estou pagando aquilo que eu devo. Então eu não estou progredindo, evoluindo. E não é bem assim. Todos nós que aqui estamos, a gente conta com esse abrandar, né, da situação que é a misericórdia divina. A dor, ela só vem nos casos extremos. Quando aquela pessoa insiste, quando ela teima, quando ela não se resigna, quando ela não se dispõe a mudar. Aí a dor bate a porta. Mas é interessante, porque hoje em dia nós não vemos a dor, pelo menos não em tanta abundância, bater nas portas das pessoas como era naquela época. A gente vê, quando a gente começa a estudar o Evangelho, a quantidade de pessoas que existiam, que eram surdos e mudos, que sofriam fortes obsessões ao ponto de ficarem presas, amarradas, pessoas com muitas limitações físicas, né? Eram os coxos, eram os paralíticos, eram aqueles das mãos mirradas. Isso existia muito naquela época e a gente não vê tanto hoje. Por quê? A gente vai tentar responder essa questão no estudo de hoje, abordando esses dois tópicos. E olha que interessante que Emmanuel vem trazer no primeiro parágrafo do texto dele. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Então, é muito mais fácil para a gente perceber os defeitos que as pessoas expõem no seu corpo físico do que aqueles que elas carregam na sua alma, no seu espírito, no seu perispírito. Então, a gente tem essa tendência de achar que está tudo ótimo, porque a gente vê com o progresso da ciência que hoje já existem vacinas que evitam que muitas pessoas, muitas crianças, por exemplo, tenham paralisia, que tenham algum tipo de problema quando adultos. Nós temos remédios, nós temos tratamentos, nós já encontramos cura para uma série de doenças que naquela época não existiam. A hanseníase, por exemplo. Então, à medida que a gente vai evoluindo,
mesmo que esteja intelectualmente, essas características dessas doenças, elas também vão evoluindo, elas vão se modificando. A gente não vê mais tantos corpos defeituosos como a gente via relatos naquela época de Jesus. Por quê? Porque os corpos e as mentes também estão evoluindo. E as formas, né, das doenças, elas são um reflexo daquilo que a gente carrega no nosso espírito, que repassa para o nosso perispírito, que repassa, afinal, para o nosso corpo. Então, em corpos e em mentes mais materializadas, mais embrutecidas, a doença se expressa também dessa forma, mais visível no corpo físico. E hoje a gente se sente um pouco menos materializado do que naquela época. Já se passaram aí 2000 anos, né? Muitas vidas nós já tivemos nesse intervalo de tempo, de forma que as doenças também estão se expressando de uma forma diferente. Isso significa que a nossa sociedade está mais saudável do que naquela época? Será que, pelo fato da gente não enxergar todos esses comprometimentos no corpo físico, a gente pode se considerar mais saudável? E a gente vai lembrar que a saúde, ela tem dois aspectos. Se o nosso físico, ele aparenta ser mais saudável hoje, pelas várias formas de cuidado que a gente tem, pelos recursos que chegaram para a gente, seja com medicamentos, com vitaminas, com suplementos, com atividade física, já chegaram tecnologias que hoje possibilitam que o nosso corpo seja mais saudável. Mas e o nosso espírito? Será que ele acompanhou esse progresso? Será que a gente pode se considerar menos adoecido? E aqui a gente tem que destacar duas coisas. Que existe diferença entre você ser doente e você estar doente. Você pode estar doente fisicamente e o seu perispírito, o seu íntimo, o seu ser espiritual já pode estar em processo de cura. Porque às vezes essa doença que se expressa no corpo físico, ela é o último resquício daquele problema que você carregava no seu espírito. Então você pode estar doente, mas o seu espírito já pode ser saudável. Mas também pode estar acontecendo o contrário. Você pode ter uma aparência saudável, você pode estar fisicamente saudável, mas espiritualmente adoecido. E é isso que ele chamou a atenção para a gente no primeiro parágrafo. Que às vezes a gente olha e não enxerga a doença nem na gente nem nos outros. Porque a gente só procura no corpo físico. A gente não olha para o espírito. A gente não tem como fazer esse diagnóstico. Alguns até têm, né? Existem médiuns que estão trabalhando com a autorização do plano espiritual. Nós tivemos há pouco tempo, em Piacatuba, uma palestra com o Rafael Papa, que é um médium de cura, que está sendo treinado, está em desenvolvimento da sua mediunidade. Então nós temos, sim, aqueles que são capazes de olhar e enxergar um pouco além. Mas, no geral, nós não temos essa habilidade. Então a gente precisa que aquilo se expresse no corpo físico para a gente identificar essas mazelas que nós carregamos. Porque o nosso corpo, ele é esse escoadouro. A nossa mente produz e ela imprime o que ela produz no nosso perispírito e o nosso perispírito repassa isso para o nosso corpo. Então tudo começa lá na mente. Ou seja, o que nós temos que tratar, que estar sempre atento, é aquilo que a gente pensa. O nosso pensamento que é o criador, seja da saúde ou seja da doença. É o que a gente chama de fé às vezes, né?
E Emmanuel continua: não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Então, na verdade, o adoecimento, ele só mudou. Nós continuamos adoecidos, mas nem tanto do corpo agora. A doença se tornou invisível. E pelo fato dela estar invisível, ela é muito mais perigosa. A gente vê hoje em dia tantas pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, de transtornos. Eu descobri nessa semana um novo transtorno que eu sequer sabia que existia. Eu conhecia o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Agora eu descobri que tem o TOD também, que é o transtorno opositor desafiador. Então, a gente começa a estudar, né, e vai vendo quantas coisas. Tem o transtorno bipolar, que a pessoa muda o seu humor, e tem o monopolar, que ela só fica com aquele humor, ou ela, né, a gente acaba chamando de depressão, mas em alguns casos é esse transtorno monopolar. Então é uma série de doenças que a gente está enfrentando hoje em dia, que se nós não tivermos essa coragem de olhar tanto para o próximo quanto para dentro da gente mesmo, nós vamos nos tornando cada vez mais vítimas. Porque às vezes a hora que a gente percebe, a situação já está de uma forma que é difícil reverter. E além do mais, nós temos a tendência de olhar aquela pessoa que está com depressão e rotular: isso é preguiça. Isso aí é porque sua mãe não te colocou para trabalhar, para você ver o que é bom. Isso é falta de serviço. Então nós ainda temos esse hábito de julgar as pessoas, de rotular as doenças dessa forma, com preconceito. Às vezes nós não entendemos que por trás daquela depressão existe também um processo obsessivo. Como eu tinha falado, a nossa mente, ela é como uma estação de rádio. Você sintoniza naquele em que te dá mais prazer, naquela estação em que toca as músicas que você gosta, que tem aqueles programas que você acha interessante. Então é ali que você vai se sintonizar. E de repente você acorda num dia em que você está um pouco mais entristecido por algum fato que pode ter acontecido com você, com algum familiar, algum problema de trabalho, algum problema no relacionamento. E aquela tristeza vai emitir ondas. E ali você vai entrar na vibração, na frequência de todos os espíritos que estão sentindo a mesma coisa. Então, o que era uma pequena tristeza pode se tornar uma coisa incontrolável, porque você sintoniza com milhares de criaturas. Ou então você está um pouco mais nervoso e tem um pensamento mais agressivo, de revolta, de ódio. Da mesma forma, você estará emitindo em uma determinada frequência. E as outras pessoas com as suas anteninhas também vão pegar. Sejam encarnados ou desencarnados. E aquilo ali vai se formando como se fosse uma redoma à sua volta. Mas uma redoma de energia ruim. E isso, se você não tiver a atenção e principalmente a vigilância para cortar essa sintonia no início, é como eu falei, isso pode tomar uma proporção que depois vai ficar extremamente difícil da gente quebrar essa sintonia, da gente separar o que é nosso, o que não é nosso. E isso Emmanuel vai deixar claro no texto da noite de hoje. Ele fala, pela mesma razão, ou seja, ele tinha falado antes, né, dessas dificuldades da gente enxergar esse tipo de doença.
Então, pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria das pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, então nós, enquanto qualidades, enquanto virtudes, nós ainda estamos como paralíticos. Ainda nos falta muita coisa. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Então, muitos de nós sequer percebemos que nós estamos passando por esses momentos. E existe uma série de fatores que estão contribuindo para esse adoecimento da nossa sociedade, que não começaram agora. Esses fatores, muitos deles começaram aí há 2, 3 séculos atrás. E nós estamos carregando esse problema no nosso perispírito, e isso está agora se tornando mais visível, porque a sociedade está adoecida. E a gente pode citar 5 causas principais para esse adoecimento. A primeira causa foi a morte da fé. A gente vê aí há uns 2 séculos e meio atrás, quando surgiu ali na época do iluminismo, muitas coisas positivas surgiram, mas também muitos questionamentos acerca da fé. Eles tentaram acabar com o fanatismo religioso que existia na época. Só que fizeram um processo meio errado. Porque, ao invés de acabar com o fanatismo religioso, eles mataram a fé das pessoas. Ali, naquela época, surgiu o materialismo. Porque se você antes acreditava cegamente, eles não passaram a buscar os fundamentos da fé. Simplesmente, nós não podemos acreditar. E muitos foram afetados pelo materialismo. Surgiram uma série de filósofos, de pensadores, que colocaram várias obras à disposição das pessoas, questionando a fé. E isso foi fazendo com que as pessoas fossem perdendo essa ligação, fossem perdendo o lado espiritual delas. Porque existe uma diferença. Naquela época havia uma religiosidade muito grande, um fanatismo. Mas a religiosidade, ela é diferente da espiritualidade. A religiosidade, ela é fundamentada em aspectos exteriores, em você cumprir determinados rituais, fazer abstinência, fazer jejum, são práticas exteriores. Mas a espiritualidade não tem nada a ver com isso, nem com religião. A espiritualidade é a sua ligação com o seu Criador. E isso foi, aos poucos, sendo colocado em xeque por muitos pensadores. E isso foi uma das primeiras causas de adoecimento. Só que isso aí gerou uma reorganização na sociedade. A nossa sociedade de lá para cá, ela foi mudando. Foi surgindo novos papéis, ou foi invertendo os papéis. Antigamente, principalmente a mulher, ela tinha um papel muito bem definido. Hoje, a mulher, ela ocupa uma série de papéis, no lar, no trabalho, na sociedade. E talvez isso, a sociedade ainda não estivesse preparada para esse afastamento, às vezes, da mulher do lar. Porque não houve ali uma preparação em termos de fé, de estruturação, para que houvesse essa saída, que foi necessária, em muitos casos, é necessário, mas não houve uma preparação. Foram coisas bruscas que aconteceram, que você tira um modelo que já não estava dando certo, mas você substitui por um outro modelo que também não está dando certo, ou que não havia sido testado, e nós estamos aprendendo com os nossos erros. E um outro fator foi a tecnologia. Então, se a gente olha essa história acontecendo, primeiro
esse surgimento do materialismo, essa mudança na organização da sociedade e agora, mais recentemente, a chegada, né, da tecnologia que está trazendo grandes coisas positivas, como o fato ali da gente estar transmitindo esse estudo. Várias pessoas podem assistir ao vivo, quem não está aqui presente, às vezes está assistindo de casa ou pode assistir depois. Existem muitas coisas boas disponíveis na internet, mas também existe muito lixo. Existe muita coisa que deprime, muita coisa que estimula a violência, que estimula a falta de fé. Então, a nossa mente tem que buscar aquilo que está vibrando em ondas em faixas mais elevadas. E nem sempre a gente consegue isso. Às vezes a gente acaba, num momento de distração, assistindo uma coisa que não é tão boa, e aquilo ali, um momento, às vezes, de descuido, pode ser um gatilho para que a gente possa sofrer esse processo obsessivo, para que a gente sinta essa influência espiritual que não é tão boa ao nosso lado, e isso vai gerando uma série de desconfortos. Mas eu tinha falado que eram 5. Então eu falei até agora do materialismo, falei da reorganização da sociedade, da família, falei da tecnologia, né, que às vezes aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto, né, porque às vezes a gente acaba reunido ali junto com a família, e ao invés de estar todo mundo conversando, interagindo, está cada um com o seu celular. Então a gente está afastando quem está perto da gente. A gente tem que ter essa atenção, né, para colocar os limites necessários para não exceder e a gente não perder a oportunidade do convívio, né, da conversa, do diálogo. E o próximo item que a gente pode citar aí nesse fator de adoecimento é a própria família. Antes, a família ela tinha uma constituição em que ela não se dissolvia. E hoje os laços, eles estão muito frouxos. E às vezes, aquela criança que tem os pais separando, que observa em casa situações de violência, de agressividade, de brigas, ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente, um adulto adoecido. Porque ela não teve aquela estrutura, aquela base para ela formar o seu caráter, toda a sua história de vida em cima de uma base sólida, né? Foi tudo caótico. Então a gente não pode exigir que um adulto que passou por isso na infância, por essas dificuldades todas, às vezes são abusos, violências, a gente não pode querer que ele seja um adulto saudável se a gente não interferir e não auxiliar essa pessoa a encontrar o equilíbrio. E a última, e talvez a mais complicada, a fase que a gente está passando de transição planetária. A transição desse mundo de provas e expiação para o mundo regenerado, ela está começando e provavelmente a estimativa é que ela venha se concluir nesse próximo milênio, agora que a gente acabou de entrar. Então, nesse período de transição, muitos espíritos estão reencarnando, ainda trazendo características muito materializadas, muito embrutecidas. E a gente pode observar que eles trazem essas dificuldades, principalmente no campo do poder, no campo do dinheiro, do sexo desregrado, e vão colocando essas características, às vezes, na sociedade, de uma forma que, se você não acompanha, você se sente inferior. Do que eu estou falando? Todo mundo faz, e eu não. Então, eu sou diferente, eu sou pior. Entenderam? É essa dificuldade que a gente está, às vezes, em se colocar na sociedade. Às vezes você vê todo mundo fazendo, todo mundo agindo de uma determinada forma, e você se sente impelido a agir.
E o nosso senso moral, nessa hora, às vezes falha. Às vezes a gente sabe que aquela atitude não é a melhor, não é a mais conveniente, mas a gente acaba sendo seduzido por essas energias, por essas influências. E olha que interessante que Emmanuel vem trazer esse fato. Onde existem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. O que está acontecendo? A gente vê todo mundo cego, então isso é normal. Não tem por que eu querer ser diferente. Você vê todo mundo agindo de uma determinada forma, então não tem por que você se esforçar para ser melhor. Às vezes a gente tem essa sensação, mas a gente não pode pensar assim, porque a gente que conhece a religião, nós temos que nos basear nesses 3 aspectos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Isso que Emmanuel continua dizendo, infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa do que possamos imaginar. A missão do Evangelho é fazer a gente percorrer esses 3 aspectos e a gente começar primeiro de uma forma horizontal, amar ao próximo como a si mesmo, para conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí a gente se pergunta, será que nós nos amamos? E se nós nos amamos, nós somos capazes de amar ao outro? Então, dentro desses 3 aspectos, eu acho que a gente pode analisar, primeiro, que nós temos que admitir que nós estamos doentes, que o nosso espírito precisa de ser curado de determinadas coisas. Porque talvez seja difícil a gente amar uma pessoa que está coberta de chagas. E eu não estou falando do próximo, estou falando da gente mesmo. Como que a gente vai se amar se a gente olha para dentro da gente mesmo e identifica somente aspectos ruins? Se você olha e enxerga todos os seus defeitos, culpa, egoísmo, você enxerga amargor, rancor, mágoa dentro de si, como você vai conseguir se amar e amar ao outro? Primeiro, a gente precisa curar, encontrar a cura desses problemas que a gente carrega, para depois a gente dar mais um passo ali ainda na horizontal. Então, se nós começarmos limpando, entre aspas, essas feridas que a gente traz, de culpa, por exemplo, entendendo que se nós erramos no passado, você pode olhar hoje, vamos dar um exemplo, você tem 50 anos, você olha na sua juventude, você cometeu um erro aos 20. Imagina que você está sentado com seus 50 anos, diante de você com 20. Pergunta para ele se ele sabia o que você sabe hoje. Pergunta para ele se naquela época, que ele tinha 20 anos, se ele soubesse o que você sabe hoje, se ele teria agido daquela forma. A gente evolui, a gente aprende. E às vezes a gente precisa errar para a gente aprender. É o melhor caminho? Não, seria ótimo se a gente pudesse aprender aí por osmose, sei lá, deita, põe a cabeça no livro, e no dia seguinte você já aprendeu tudo, já está ótimo. Mas não é assim, precisa de esforço, precisa de prática. E às vezes na nossa prática a gente acaba errando. Então, se você chegar à conclusão que você, hoje com 50 anos, não faria o que você fez com 20, perdoa aquela pessoa que fez com 20 e segue a sua vida. Para de carregar culpa. Culpa adoece. Culpa marca, mancha o seu perispírito. Se você olha para dentro de você e vê que você carrega rancor, mágoa, perdoa.
Perdoa, porque senão você não vai conseguir se amar. E se você não se amar, é impossível amar ao outro. Você não sabe nem o que é amor. Como dar para alguém aquilo que você não tem com você mesmo? Então esse é o primeiro passo. É a gente admitir que nós temos doenças, que nós temos dificuldades que às vezes a gente traz da infância, ou às vezes a gente está trazendo de outras existências. São traumas profundos que a gente viveu, que às vezes a gente não lembra conscientemente, mas a gente sente. A gente sente que perdeu, a gente sente que foi traído, a gente sente que errou. E isso tudo está guardado dentro da gente. A gente tem um corpo físico para poder blindar um pouco dessas lembranças, mas a gente continua sentindo. Então, esse é o primeiro passo. Admitir que estamos doentes e procurar a cura. E o segundo, para a gente amar, uma das coisas que mais ajuda é quando você está querendo conquistar alguém, por exemplo, o que a gente faz? A gente se arruma, a gente se embeleza, a gente dá aquilo que a gente tem de melhor da gente. Então, o segundo passo é se enfeite. Mas aqui eu não estou falando de nenhum aspecto exterior. Eu estou falando de se enfeitar de virtudes. Eu estou falando de devagarzinho você ir conseguindo adquirir. Hoje eu vou ser um pouco mais prestativo. E você coloca isso como meta. Seja mais prestativo durante um longo tempo, até que isso se torne um hábito na sua vida. Até que isso seja espontâneo. E aí aquela satisfação que aquela atitude de ser prestativo vai te trazer, aquilo vai te dar uma alegria interior. E essa alegria vai te embelezando. Então, aos poucos, quando você for conseguindo ser mais prestativo, mais paciente, mais tolerante, mais indulgente, você vai se tornando mais belo. E aí você vai sendo capaz de se amar mais. Até que você vai chegar no ponto de se amar tanto que esse amor não vai caber em você. Você vai repartir com aqueles que estão à sua volta. E repartindo, você vai entender o que é amar a Deus. Porque o amor de Deus não é restrito para uma criatura apenas. É para a criação inteira, desde a formiguinha, do verme, até um ser mais puro, até um ser crístico. Ele ama. Então, Emmanuel vai finalizando assim. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e os leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Então, todos aqueles que foram curados morreram. O corpo físico morreu. Agora, será que eles, numa próxima existência, estavam realmente curados? Ou será que aquela cura que Jesus efetuou se manteve só no aspecto físico? Porque se ele não buscou, se aquela criatura que foi curada não buscou a cura espiritual, numa próxima existência, provavelmente ela vai voltar com os mesmos problemas. Se ela não se predispor a ser cada dia melhor. E ele vai continuar assim. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. Então, tudo que você adquire em termos de cura para o seu espírito, você não perde mais. Não é como o corpo físico, que você realiza uma plástica, você faz uma melhora e daqui a pouco você está adoecido de novo, você desencarna. No espírito não, a conquista é definitiva. É
é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Muitos buscam dar um passo, no infinito, aí, um passo maior do que as pernas, sem saber que a gente precisa de um passo de cada vez. Primeiro, a gente se admite doente, a gente se cura, a gente se adorna, se embeleza, e depois é que nós vamos conseguir essas asas de anjos que vão nos pertencer um dia. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos retornar para os nossos lares, refletindo que nós temos esse poder de nos curarmos. Jesus abençoe a todos.